Olá, seja bem-vindo, Giro Eleições 2026, aqui no canal do Jornal Giro SA. Mais um programa para levar para você informação. E se você ainda não está inscrito no canal, faça agora e acione o sininho para receber todas as nossas notificações. 2026, ano político, ao meu lado ela que é uma especialista da área, muitos anos fazendo cobertura política da região metropolitana oeste de São Paulo, Vanessa Dainese, mais uma vez juntas aqui com um candidato de peso hoje, hein? Exatamente, quero cumprimentar a todos, né? Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. A gente não sabe muito bem, né? Às vezes, como falar aqui, mas eu quero cumprimentar todos que estão assistindo a essa transmissão, mais um Giro Eleições, né? A gente trazendo mais um candidato, apresentando mais propostas. O objetivo é ajudar você, eleitor, a escolher, né? A fazer a sua escolha consciente, a escolher um candidato que represente as suas ideias, aquilo que você acha que de fato precisa ser defendido e implantado no nosso país. É uma eleição muito importante e a gente está usando aquele slogan, né? Não dá para você decidir sem conhecer. Então o Jornal Giro está fazendo esse papel de te apresentar os candidatos. Exatamente. Lembrando que em 2026 você vai votar para presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal e senador. E é claro que no nosso programa não poderia faltar ela que é a CEO e publisher do Jornal Giro, Cláudia Azevedo. Bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma entrevista e uma importante entrevista. Alessandra, boa noite para você, boa noite, Vanessa. Eu quero aqui cumprimentar os nossos internautas. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui a mais uma entrevista e o Giro contribuindo, né, Vanessa? Esses dias eu estava fazendo um cálculo, nós cobrimos 10 eleições já. E o Giro que completa este ano de 2016, 19 anos. Então, o espaço está aberto para os candidatos virem, né, falar das suas propostas, das suas ideias, e estamos aí para mais uma entrevista. Muito obrigada. Ao longo desse nosso Giro Eleições 2026, nós vamos trazer para você mais de 20 candidatos, todos aqui da região metropolitana oeste, ok? E o nosso candidato de hoje é candidato a deputado federal. Ele que é administrador, iniciou sua trajetória política na cidade de Carapicuíba, onde foi vereador por 2 mandatos. Na sequência, ele chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde também exerceu 2 mandatos como deputado estadual, ampliando a sua atuação para muito além da região oeste e participando da destinação de recursos e da apresentação de projetos voltados para diferentes municípios do estado. É ele, Marcos Neves, que já foi eleito 2 vezes prefeito da cidade de Carapicuíba, está aí. Ele é muito bem quisto aqui, inclusive pelo governador, já tive algumas pautas cobrindo a cidade de Carapicuíba, né, onde o governador Tarcísio estava junto, sempre falando muito bem da representatividade do candidato a deputado federal Marcos Neves. Seja bem-vindo ao Giro Eleições 2026. Boa noite, Alessandra, boa noite, Vanessa, Cláudia e todos os internautas aqui que estão nos ouvindo. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos lá para a primeira pergunta. Marcos, você já foi vereador, como a gente já falou, deputado estadual, prefeito de Carapicuíba por 2 mandatos. Depois de toda essa sua trajetória, por que decidiu voltar a disputar e buscar agora uma vaga na Câmara dos Deputados? E o que levou você a tomar essa decisão? Olha, eu vivo muito em Brasília, também junto à Assembleia, quando fui deputado. Gostei de ser deputado estadual, de ser vereador, prefeito também, cada um no seu papel. Ser deputado hoje é poder realmente fazer as mudanças que o país precisa, trazer recursos para as cidades, participar dos grandes projetos que envolvem a nível nacional também a nossa região metropolitana e também o estado de São Paulo. Então, assim, me fez ser candidato a deputado federal essa questão realmente de poder ajudar e a experiência que eu tenho, né? Como fui prefeito, a gente teve muitas dificuldades ao longo dos 8 anos de prefeito. Como deputado estadual também, a gente tem um outro modelo de mandato, né, de mandar recurso, de buscar também a interlocução entre as secretarias e as cidades, mas
ser deputado federal hoje, você vai poder contribuir muito para a região, para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? A experiência que eu tive como prefeito numa cidade com o menor orçamento per capita de São Paulo, e a gente sabe que isso acontece também a nível nacional. Muitas cidades têm a mesma dificuldade que a gente tem. E a gente, como gestor, enfrentou dificuldades que a gente sabe que poderia ser mudado isso no Congresso. Isso nos dá mais condições, mais força, mais vontade para enfrentar esse desafio. E lógico, Carapicuíba é uma cidade que depende muito de recursos, né, de obras importantes de infraestrutura, obras que estão com recursos no governo federal. E a ideia nossa realmente é poder estar ajudando, não só lá, como as cidades aqui da nossa região, e também as cidades do interior. Eu tenho andado bastante pelo interior. As dificuldades são parecidas, mas em características diferentes, né? Você vai lá para a questão do agro no interior, questão também da segurança de uma forma diferente da Grande São Paulo, mas também sofre com o problema da segurança. Então, com a experiência que a gente tem condições de ajudar bastante. E eu acho que assim, a política, você tem que participar para ajudar, para servir as pessoas. A política é a única ferramenta que a gente tem para mudar a vida das pessoas. E nós mostramos isso em Carapicuíba. Nós conseguimos mudar a situação da cidade, as pessoas voltaram a ter orgulho de morar lá, e isso é da mesma forma que eu quero fazer. Como deputado federal, as pessoas voltarem a ter orgulho de morar em São Paulo, ter orgulho de dizer que é brasileiro, para que a gente possa realmente ajudar as pessoas e mudar a vida das pessoas. Bom, muito boa noite, viu, Boa noite. candidato Marcos? Seja muito bem-vindo aqui à nossa sabatina do Giro, mais uma eleição. Bom, segundo aí a Alessandra, né, ela relatou o seu extenso currículo, né? Então, você já foi vereador em Carapicuíba, deputado estadual e prefeito. Agora, como deputado federal, você eleito, o que você realmente pretende, né, fazer como deputado federal? No que tange, qual é a tua principal bandeira mesmo, né, do seu mandato para Carapicuíba e região? Olha, com a experiência que eu tive em Carapicuíba, você tem 3, 4 áreas que a gente vê com muita dificuldade de recursos, né? A área da saúde, todo mundo sabe que é um problema em qualquer estado da federação, É um qualquer calcanhar de município, Aquiles. né? Mas você tem que estar fazendo investimentos quase que diariamente, novas soluções, né, para que você possa melhorar a vida das pessoas. Da mesma forma, na área da educação, eu costumo dizer, na questão da educação especificamente, as prefeituras têm dificuldade de ampliar o número de vagas de creche, porque o repasse que é feito hoje aos municípios pelo Fundeb, ele é feito sempre no ano seguinte. Então, por exemplo, eu coloco lá 200 crianças novas na educação da cidade. Esse dinheiro, o repasse que vem para o município, vem só após aquele ano, não no mesmo ano. Então, isso é uma dificuldade que todos os municípios brasileiros enfrentam. Então, por exemplo, se você quiser hoje colocar 1.000 crianças na escola, você vai ter um custeio de mais ou menos de 15 milhões ano, né? Como é que você diminui esse custeio para o município? Fazendo com que esse recurso chegue antes. Isso não acontece, né? O recurso sempre chega depois, e não de forma retroativa. Então, uma das bandeiras que a gente tem hoje, que vai buscar essa mudança, também é no Congresso Nacional, é nessa área da educação. Nós precisamos trazer esse recurso mais cedo, com mais agilidade, para que a gente possa ampliar o número de vagas. Qual que é a dificuldade que a gente tem hoje? É colocar a criança no ensino infantil, pré-escola, na escola, né? Então você não é só colocar na escola, você tem uniforme, você tem material escolar, você tem, às vezes, o transporte escolar, alimentação, tem toda uma estrutura em volta de uma escola que você tem esse custo, que é um custo alto. Então, assim, hoje você tem a questão da saúde, a questão da educação e a questão da segurança. Segurança da mesma forma. Nós precisamos trazer recursos e programas a nível nacional para fazer investimento em tecnologia. Por quê? A tecnologia hoje vai ser o que tem que ser feito hoje junto com a segurança. Você tem hoje, em São Paulo, mais de 100 mil homens na Polícia Militar, na guarda, vamos dizer assim, em toda a questão da segurança hoje do Estado. Você tem as guardas municipais nos municípios. E mesmo assim ainda não é suficiente para enfrentar a criminalidade que a gente tem hoje. Por quê? Você tem os crimes digitais, você tem o roubo de celular que acontece todos os dias nos pontos de ônibus. Tudo isso tem acontecido nas vidas das pessoas. Como é que você vai combater isso? Com tecnologia. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez esse programa Smart Sampa, e isso está sendo importantíssimo para o policiamento de São Paulo, e eu vejo que nas polícias também da nossa região metropolitana vai ter que ser dessa forma. Então eu vejo hoje como 3 bandeiras importantes. A área da saúde, aumentar os investimentos para que os municípios possam ter mais condição de atender mais rápido e melhor as pessoas. A educação, da mesma forma, trazer recursos com mais agilidade
para as prefeituras, para que você possa ampliar o número de vagas das crianças, dar mais estrutura para essas crianças, porque o município economiza um recurso, ele consegue investir melhor também em cada criança. E também na questão da segurança, que a gente vive hoje um problema grave, questão da segurança hoje a nível nacional, mas em São Paulo especificamente, o investimento em tecnologia. Então são bandeiras e programas que nós podemos buscar no Congresso Nacional, junto ao Congresso, junto também aos ministérios, para melhorar essa questão aos municípios. E, lógico, melhorar também a vida das pessoas. Com a experiência que eu tive como prefeito, nós enfrentamos muitos desafios e dificuldades para enfrentar esses problemas. E como deputado federal, a gente está do outro lado do balcão agora, né? A gente vai conseguir demonstrar a dificuldade que a gente tem. Por quê? Às vezes tem parlamentares, ministros, que não foram prefeitos e que acha que às vezes isso aqui dá para resolver dessa forma e não é dessa forma que se resolve. Essa questão que eu falei da criança, que esse recurso que não vem, ele é muito complicador para o município. Você não consegue se mexer por conta da falta de recurso. E às vezes realmente é uma discussão que tem que ser feita lá, uma discussão ampla com os governos para que esse recurso chegue de forma mais ágil para realmente atender a necessidade das pessoas e das famílias paulistanas. Obrigada. Candidato, boa noite mais uma vez. Boa noite. O senhor falou sobre segurança, saúde, educação, áreas importantíssimas, né, dos grandes municípios, como é o caso de Carapicuíba. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, que a gente sabe que tem muitos candidatos a deputado federal, tanto na nossa região aqui oeste da Grande São Paulo, como por todo o estado de São Paulo, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância para Carapicuíba de ter um representante de fato da cidade. A gente sabe que tem outros deputados que acabam repassando recursos para a cidade, mas a importância de ter um representante, como a cidade já teve no passado, para fomentar, né, mais esse trabalho de captação de recursos para a cidade. Olha, a experiência que eu tive como deputado estadual na Assembleia, cheguei lá em 2010, em 2014 nós montamos um bloco parlamentar lá de 25 deputados. Esse bloco parlamentar é liderado lá pelo deputado André do Prado, Carlos César, Chico Sardelli, eu também fui líder também um período. Essa união nossa dos deputados foi muito importante para mudar algumas realidades dentro do estado de São Paulo. Hoje, para você ter uma ideia, o deputado André é candidato a senador, também é presidente da Assembleia, o deputado Carlos César foi indicado como conselheiro do Tribunal de Contas, quer dizer, esse grupo político que nós formamos lá deu muitos frutos, né, para o estado de São Paulo. Da mesma forma como deputado. Assim, a gente tem condições hoje de enfrentar esses desafios, né? Eu sei que Carapicuíba hoje precisa ter um deputado para canalizar os recursos para toda a região e para o estado de São Paulo. A experiência que eu tenho como prefeito, como deputado que fui, faz com que a gente possa chegar mais rápido na solução dos problemas. Eu sempre gostei e gosto de solucionar os problemas, de resolver as coisas, de achar um caminho, né? Dialogar, conversar, para que a gente possa realmente resolver essas questões. Carapicuíba, por ser uma cidade muito carente, todos os dias a gente tem um problema diferente para resolver, né? E ter um deputado por Carapicuíba, que vai atender também a região, que vai atender também os municípios do estado de São Paulo, com a experiência que a gente tem hoje, será muito importante para a cidade. Por isso que eu estou indo nesse novo desafio, numa nova missão, geralmente para poder ajudar lá o prefeito José Roberto, ajudar também a cidade, ajudar os prefeitos da região com a experiência que a gente tem. E o que é importante também, não é só questão de recursos, são de novos projetos que você consegue trazer para a região, né? Você tem programas importantes dentro do governo federal, discussões que têm que ser feitas. A gente tem a questão econômica que o país passa hoje, que vai influenciar sim em 2027 a economia dos municípios. Então a gente precisa estar lá com a experiência que a gente tem, estar lá para discutir essas questões, para realmente continuar trabalhando pelas pessoas. Esse é o meu maior objetivo e tenho certeza que Carapicuíba sabe disso, né, que a gente pode ser um representante que vai ajudar muito a cidade, que vai ajudar muito o estado de São Paulo, para realmente continuar trabalhando pelas pessoas. Só antes da minha colega fazer a próxima pergunta, o senhor falou da questão econômica e uma das suas principais bandeiras, acredito que também será defender a questão da reforma tributária. Sim. Eu queria que o senhor falasse o quanto que a proposta aprovada contribui para o município de Carapicuíba e se corre algum risco de ter ainda alguma alteração que Carapicuíba possa ser prejudicada não tendo esse aumento da receita. Olha, a reforma tributária, ela está sendo discutida há muitos anos, agora que ela realmente foi aprovada. O que acontece? Existem alguns municípios que vão perder e outros que vão ganhar.
Vou falar de Carapicuíba. Carapicuíba é um município que gera riqueza para toda a região, gera riqueza para São Paulo, para outros municípios de outros estados até, porque como é que como o imposto fica onde? Ele fica onde ele é produzido, né? Produz lá uma garrafa de água, ele fica no município que tem lá a indústria. Hoje ele vai ser aonde? A partir do ano que vem, uma parte desse recurso vai ser no consumo. Como nós temos um grande número de consumidores, nós vamos ter condições de ter um pouco mais de receita. Isso vai ajudar muito a nossa cidade. Nossa cidade sempre precisa ter um dinheiro a mais, buscar recursos, economizar, cortar custo, para no final do ano você fechar as contas. E mesmo assim fecha de forma apertada. Existem municípios que não, que tem dinheiro em caixa. Se você pegar alguns municípios da região metropolitana, tem dinheiro guardado em caixa. E nós não temos esse recurso guardado em caixa. Você fala assim, precisa ter 100 milhões guardados. Não tem. Carapicuíba não tem essa condição. Então, assim, a gente precisa estar atento a essa questão da reforma. Eu acho difícil houver alguma mudança, porque ela já foi aprovada. O que vai ter agora é a regulamentação, né, que está sendo trabalhado também com o governo. E aí, lógico, vai ter uma distribuição, o dinheiro vai ser enviado para o governo que vai distribuir para os municípios. É isso que nós temos que ficar atentos para que os municípios de São Paulo não percam, né, muito, que é aqueles que vão perder, e aqueles que precisam ganhar realmente precisam ganhar efetivamente. Nós passamos muitos anos, são mais de 60 anos, vamos dizer assim, pendurado mesmo em problemas, e eu acho que agora chegou a vez de Carapicuíba realmente ter um pouquinho mais de fôlego para enfrentar esses problemas que a gente tem do dia a dia. Ok. Candidato, se o senhor tivesse que escolher 3 realizações que representam a sua gestão enquanto prefeito, quais seriam e o porquê? Olha, nós fizemos lá os SEACs, que são escolas, são complexos educacionais, né, que são Centro Educacional de Esporte, Arte e Cultura. Você tem lá piscina coberta e aquecida, você tem os teatros, campos de futebol, quadra poliesportiva e uma escola moderna para os alunos. Esse foi um dos grandes projetos que eu comecei a idealizar em 2017. Fui aluno do colégio Tufik Julian, aluno de colégio estadual, público, e a gente sabia qual que era aquela época, né? Você estudava de manhã e às vezes fazia atividade na quadra à tarde, ou às vezes fazia no mesmo horário de aula. Era muito gostoso naquela época você participar dessa atividade, mas em um pequeno período. O que eu idealizei? Quando eu assumi como prefeito, já era um sonho antigo, quando eu era deputado, era fazer esse modelo de escola, né? Tanto é que o nosso IDEB subiu nessas escolas. Houve um aumento significativo do IDEB para Carapicuíba nessas escolas. Por quê? O absenteísmo é pequeno, as crianças querem estar lá, tem fila de espera para estudar nessas escolas modernas, né? Para o município de Carapicuíba, que nunca teve um modelo desse, é muito importante. Então, eu vejo hoje que foi um gol de placa, vamos dizer assim, que a gente fez na cidade, que foram a construção dos SEACs. A outra foi a questão da revitalização de todos os parques. Os parques da cidade eram largados, eram praças a céu aberto. Existiam crimes dentro dos parques. Todo mundo lembra do Parque dos Paturis. Até 2016 era notícia negativa todo ano. Hoje não, hoje é o Parque da Família. Você tem hoje o Parque da Aldeia, o Parque Bem-Te-Vi, o Parque Gabriel Chucre, o Parque do Planalto. Tem outros parques que estão sendo remodelados para a cidade, que são importantes para a cidade. Nós cercamos esses parques, colocamos regras, tem quadras poliesportivas, áreas para as crianças, tem parque aquático, quer dizer, é multiuso também. Então, foram uma das coisas que a gente fez que mudou a vida das pessoas. E a outra situação é a revitalização e o investimento pesado na saúde. Mesmo com toda a dificuldade, com todo o problema que a gente enfrentou, a gente conseguiu dar dignidade para as pessoas que passam nas unidades básicas de saúde e conseguimos fazer um pronto-socorro de nível Carapicuíba, né? Carapicuíba tinha um pronto-socorro de 1.100 metros na Vila Dirce, com uma população de 300 mil habitantes. Não tinha atendimento de criança lá, atendimento também, ortopedia era precário. Nesse novo complexo de saúde, que foi inaugurado pelo prefeito Zé Roberto em março de 25, são 3.500 metros quadrados de construção, atendimento à criança 24 horas, atendimento de ortopedia, atendimento odontológico, quer dizer, tem toda uma infraestrutura do qual Carapicuíba realmente merece. Então, essas mudanças que nós fizemos nessas 3 áreas foram muito importantes para dar qualidade de vida e condições para as pessoas. Então, eu vejo que essas 3 bandeiras que nós fizemos lá, esses 3, vamos dizer assim, obras importantes e programas, né, que a gente mudou a vida das pessoas. Mas tem outras. Nós asfaltamos 1.800 ruas, recapeamos 1.800 ruas, praticamente 80% da cidade foi recapeado no meu governo. Iluminação de LED, revitalização dos campos de grama sintética, revitalização também de escolas que já existiam. A gente foi mudando a vida das pessoas. Então, assim, ecoterapia,
hidroginástica nas piscinas, quer dizer, foram obras e programas importantes que foram surgindo ao longo dos anos, que a gente foi mudando a vida das pessoas. Então, eu fico muito feliz que a gente conseguiu cumprir o papel, né? Tivemos aprovação recorde também nesses últimos anos lá na cidade. Isso me deixa muito feliz porque eu estou de dever cumprido e quero continuar trabalhando pelas pessoas. Marcos, você destacou aí, acabou de destacar, né, as principais conquistas que você obteve lá em Carapicuíba, mas, obviamente, política não se faz só de conquistas e é feita também de autocrítica. Então, eu queria que você avaliasse o que você realmente fez por Carapicuíba, que hoje, olhando para trás, você falasse, eu faria diferente. Eu não vejo uma coisa que eu faria diferente, porque, assim, eu sempre... Ou que você não teve condições de fazer por conta de falta de recursos, se você gostaria de fazer. Aí sim, aí pode ser, porque assim, hoje, na verdade, Carapicuíba é uma cidade que ela não tem dinheiro para dar contrapartida em determinadas obras. Sim. Então, vou dar um exemplo. O prefeito Zé Roberto agora está com uma obra que nós conseguimos lá em final de 23, que é a revitalização de todo o córrego ali do Veloso, da comunidade do Veloso, vai ser feito apartamento, vai ser feito canalização. Eu queria ter condições de ser mais rápido em algumas áreas, né? Nessa área, por exemplo, dessa revitalização, demora muito, porque o recurso vem do governo federal, passa pela Caixa Econômica, tem que fazer o projeto, aprovar o projeto, licitar o projeto, quer dizer, é muito demorado isso. Eu queria realmente ter recurso próprio para que a gente pudesse fazer essa mudança de mais fácil, mais agilidade. E isso, Carapicuíba não tem essa condição. Nós não temos contrapartida para colocar em obra, o recurso é muito pequeno. Então, assim, o que eu gostaria de ter era mais recursos próprios para que a gente pudesse ter, vamos dizer assim, ser autossuficiente na questão do município. Nós não somos. Nós somos um município que nós dependemos dos recursos tanto do governo do estado quanto do governo federal. Diferente de alguns municípios da região. Você pega hoje Barueri, Osasco, próprio Itapevi, são municípios que têm um pouco de autossuficiência de recurso financeiro. Ele consegue se programar para fazer uma determinada obra, ou dar contrapartida a uma determinada obra. Se o governo chegar para Carapicuíba e falar assim, vou arrumar 100 milhões para uma obra, mas eu preciso de 10% da contrapartida. Carapicuíba não tem esse 10%, não tem os 10 milhões para colocar numa obra. Ele vai ter que pegar um outro recurso para colocar de contrapartida. E foi o que a gente foi fazendo, né? Então, assim, não tem uma coisa que eu falar, eu não consegui fazer. A maioria das obras que eu não consegui fazer, deixei para o prefeito Zé Roberto terminar, né, como tem a passarela, né, como tem a Pirarucu que foi terminada, pronto-socorro que ele inaugurou. São diversas obras de escolas que estão construindo, parques, reformas de parques. Então eu deixei encaminhado. Então eu estou muito tranquilo sobre isso, que a gente deixou a casa em ordem, não tem dívida, né, a casa está, vamos dizer, está saneada, peguei a cidade toda endividada, a gente conseguiu consertar a cidade. Então não tem uma coisa que eu falei, não, deixei de fazer. O que eu gostaria realmente é que o município se pudesse ter recursos próprios para você fazer mais investimento de uma forma mais ágil. A gente às vezes perde algumas coisas porque a gente não tem um recurso. Então isso é muito ruim para uma cidade como Carapicuíba, uma cidade que tem 500 mil habitantes, cheia de problema, e que precisa ter agilidade nas coisas. Então a gente tem essa dificuldade também. Candidato, o senhor falou de recursos e Carapicuíba constantemente aparece, sempre surge como uma das cidades que acaba liderando, né, aí a questão das emendas, as conhecidas chamadas emendas PIX. E ao mesmo tempo a gente vê hoje o Supremo Tribunal Federal cobrando muito mais transparência, né, nesses repasses dessas emendas. Senhor, sendo eleito deputado federal, queria saber qual o seu posicionamento sobre as emendas PIX. Se o senhor acredita que esse modelo que é adotado hoje, ele funciona, ou se de fato é preciso um pouco mais de transparência. Olha, hoje o ministro Dino já deu a ordem, vamos dizer assim, fez a recomendação aos ministérios para que você possa fazer a instrução mandando a emenda, né? Quando você recebe a emenda, você já tem o plano de trabalho, a conta aberta separada, coisa que não tinha antes, né? Até 2023 não tinha isso. Você tem o plano de trabalho aprovado, você tem todo um modelo que já foi colocado que está caminhando bem. Então, acho que se seguir esse modelo, vai caminhar bem. A emenda de transferência especial, que chamam de PIX, mas é transferência especial, ela é super importante. Por quê? Ela não passa pelos órgãos da Caixa Econômica, por exemplo, que tem lá uma determinada demora para se aprovar projetos, né? Você tem mais agilidade nisso. E o poder público você tem que ter agilidade. Como eu falei, essa obra que nós vamos fazer agora, que
que o prefeito está fazendo lá em Carapicuíba do Veloso, é uma obra que demorou 2 anos e meio entre a aprovação e o término da licitação. Por quê? Porque é uma obra complexa. Então, as emendas de transferência especial, ela dá mais agilidade, né, para que você execute aquela obra. E tem determinadas situações que a Caixa Econômica Federal não aprova. Por exemplo, você precisa asfaltar uma rua lá com uma largura de 5 metros, dentro de uma comunidade, por exemplo. A Caixa não aprova, já tem determinadas regras lá que não dá para aprovar. Com a transferência especial você consegue fazer. Várias obras que você não consegue fazer pelos critérios que a Caixa tem. A Caixa faz um grande trabalho, presta um grande serviço, mas ela tem determinadas regras que vêm pelo Ministério das Cidades também. E ela tem que seguir essas regras, né? Então, a emenda parlamentar ajuda muito nessa questão. Então, acho que hoje ela já está bem, vamos dizer assim, bem controlada, e eu acho que ela é importante para os municípios. Isso é de suma importância. E como você falou dos municípios que mais recebe, eu sempre costumo dizer, Carapicuíba é aquele cidadão que ganha um salário mínimo. Ele trabalha durante o dia, vai fazer Uber à tarde, à noite, a mulher vende bolo também para os vizinhos, vende bolo no final de semana para complementar a renda. Carapicuíba é isso. A gente achou o caminho dos investimentos. De que forma foi? De buscar recurso. Quando o governador Rodrigo Garcia estava lá como governador, quando o governador também Márcio França, quando também o governador Tarcísio está como governador, nós temos que bater na porta lá toda semana. Eu consegui lá os apartamentos do Areião, da comunidade do Areião, são mais de 100 milhões de investimento. Foi de suma importância para aquelas pessoas que moram lá sem dignidade. Quem ajudou isso? Quem ajudou foi o governador Tarcísio. Então, olha como é importante essa questão de buscar recursos. Se a gente fosse amarrado, a gente não iria buscar recursos. É a cidade que mais recebe? É a cidade que mais recebe, porque ela precisa. O cidadão, quando está precisando comer, quando está precisando sustentar sua família, ele vai para a luta. Nós somos para a luta. E é isso que a gente não conseguiu. vê isso como uma crítica, né? Isso mostra o poder da articulação da cidade para buscar o que ela precisa. Sim, é porque, na verdade, sempre vai ter alguém falando alguma coisa, né? Porque foi a cidade que mais recebeu, é porque o parlamentar A ou B. Todos os deputados que mandaram recurso para Carapicuíba tiveram voto lá. Eu tinha vamos dizer assim, um compromisso com essas pessoas, né? De mandar recurso, de que a gente pudesse trabalhar para esses deputados e que eles continuassem mandando recurso para a cidade. Por quê? O recurso realmente foi efetivamente implementado na cidade. A mudança que a gente fez na cidade foi com esses recursos, que foram muito importantes. Antes de eu fazer minha próxima pergunta, é interessante porque, independente do senhor estar ocupando algum cargo em Carapicuíba, o senhor sempre está envolvido nas benfeitorias da cidade, né? Você citou a questão da entrega dos apartamentos, tudo. Você continua articulando pela cidade, né? Não é isso? Eu gosto muito, como eu falei, eu nasci na política junto com meu pai. Meu pai era prefeito, eu era criança, tinha 7 anos de idade quando ele ganhou a eleição de prefeito. Em 1983, estava fazendo 8 anos. Eu sempre gostei, sempre acompanhei ele. Então isso, para mim, é um prazer participar da política e ajudar as pessoas. Quando nós elegemos o professor José Roberto, eu tinha um compromisso com a cidade, com as pessoas, de que eu ia ajudar a continuar a cidade sendo bem administrada, né? É lógico que não é simples você conseguir recursos, né? Então a minha articulação junto aos deputados, junto ao governo de São Paulo, as amizades que eu tenho, continuam da mesma forma. Não é porque eu deixei de ser prefeito que eu não vou ter as amizades. A gente continua sendo amigo. O deputado André, por exemplo, é um deputado parceiro que sempre mandou recurso para a cidade, o governador Tarcísio da mesma forma, os deputados estaduais e federais que ajudam a cidade. Então essa articulação que eu criei ao longo desses anos é importante para manter a saúde de pé. E é isso que eu faço. Eu continuo trabalhando, continuo conversando com as pessoas, buscando recurso. Esse é o meu papel. O papel de realmente ajudar, ser o interlocutor, de ajudar mesmo para que a cidade continue avançando. Agora vamos falar de segurança pública, que deve ser uma das grandes pautas do próximo Congresso. Você é favorável à redução da maioridade penal? Sim. Se sim, para qual idade, quais situações? Para 16 anos, sou favorável para 16 anos. 16 anos. Sim. Em quais As situações? situações, assim, isso é uma questão que você tem que ser bem discutida, né? Por quê? Existe uma questão social aí. Quando a gente faz essas escolas, os SEACs, não tenha dúvida de que essas crianças que estão estudando em boas escolas, com uma boa educação, dificilmente ela vai caminhar pelo caminho errado, né? Dificilmente. Então, o trabalho que tem que ser feito pelo poder público é isso, é antecipar o problema. Porque aquele jovem que vai para o crime, né, difícil ele voltar para a vida normal. É muito ruim isso, a gente ver isso acontecendo. Então, o que a gente precisa fazer com o poder público? O que nós fizemos lá em Carapicuíba? Nós revitalizamos a maioria dos parques. Então, você vê a criança jogando bola, a criança participando com a sua família.
isso você tira ela do problema. Você vê ela dentro da escola da mesma forma, por tempo integral, ela lá na escola, participando do teatro, participando da quadra, participando lá do jogo, quer dizer, da piscina. Você está ocupando a mente da criança. E a criança hoje, o jovem, a criança, ela está muito diferente da nossa época. Ela tem as informações na mão, ela pega o celular, tem as informações na mão. Então ela consegue saber muito rápido das coisas. Então, nós temos o papel do quê? De ocupar a cabeça dessas crianças com coisas boas. Esse é o nosso trabalho, né? De fazer com que essa criança, esse jovem, vá pelo caminho certo. Demonstrar a ele que este é o melhor caminho. Né? E esse é o papel da sociedade, mas é o papel também do administrador. Então eu vejo que a diminuição, só, vamos diminuir e acabou. Não, tem que ser feito um trabalho, como eu falei. Por que eu falei dessa questão de você trazer o recurso de forma mais rápida para o município? Porque os municípios têm dificuldade de ampliar a vaga. Se eu tenho dificuldade de ampliar a vaga da criança, a criança não está na escola, não aprende, a mãe não consegue trabalhar, a mãe também precisa sustentar sua família, e assim desencadeia um problema dentro da família. Então, nós temos esse papel de antecipar e dar agilidade para se trazer os recursos. Aí sim a gente pode discutir de uma forma mais efetiva a questão da maioridade penal, de você diminuir, mas com, vamos dizer assim, com ações em conjunto ao mesmo tempo. Você precisa ter ações ao mesmo tempo. Você precisa dar o que esse jovem fazer, por exemplo. Nós temos lá a Univesp. O jovem sai da escola, ele já pode ingressar na Univesp. Nós temos lá até, por exemplo, o CEJA, foi uma das coisas que eu consegui trazer para a cidade, que é para quem não terminou o ensino médio. De repente, o jovem tem 18, 19 anos, não terminou o ensino médio, ele pode fazer o CEJA. Então, tem várias opções dentro da cidade que a gente dá para que esse jovem vá pelo caminho correto. Esse é o nosso objetivo. E como deputado federal, nós podemos levar essas vamos dizer assim, essas experiências que a gente tem para mudar a vida das pessoas. Não adianta só fazer lei para prender, fazer de tudo para, vamos dizer assim, tirar a bagunça. Nós precisamos realmente cuidar das pessoas, desde quando ela nasce até a forma da juventude, né? Cuidar da família, dar condições na cidade para que ela realmente possa melhorar a sua vida do dia a dia. Esse é o grande trabalho que nós precisamos fazer junto com a discussão de diminuir a questão também da idade penal. Só um complemento, o senhor falou aí da educação, de políticas públicas para tirar esse adolescente, né, da criminalidade. Só que hoje a gente tem aí o fator da internet e da questão de todo mundo hoje querer ser um influencer, porque influencer não precisa estudar, não precisa nada para ganhar dinheiro. Como é que você vê essa coisa da internet na vida do jovem? Olha, a internet, ela já tem até uma regra que você não pode mais ter o celular na sala de aula, né? Usando ele o celular. Isso eu acho que foi uma medida boa. Mas você precisa ocupar com coisas que a gente fazia. Todos nós fazíamos isso. Você ia jogar vôlei, basquete, futebol, ia assistir um teatro lá na escola, quer dizer, são ações que precisam ser feitas. E isso acabou, né? Então, assim, nós estamos voltando novamente com essa questão da escola integral, tempo integral. O governo do estado tá muito forte nessa questão. Ele está tirando o horário das escolas noturnas, né, para que o aluno só estude mesmo. Então, assim, nós temos que dar essas condições para que a gente enfrente esses desafios. Não é simples, porque a internet é um mundo virtual. Vamos dizer assim, a criança fica... É uma coisa assustadora, né? Ela não tem fim. Ela não tem uma coisa que tem fim, acaba, né? Então, é difícil você disputar isso com uma coisa do dia a dia, né? Fala assim pro jovem, você vai jogar o videogame ou vai jogar bola aqui com os amigos? O que ele vai escolher? É jogar videogame. Eu, na hora, não vou nem pensar no videogame. Mas você precisa trazer essa cultura de volta, né? Eu falo às vezes pro meu filho sobre isso. Outro dia eu estava até brincando com ele, que eu falei assim, você não quer jogar com o Lamine Yamal? Falou, mas como é que eu vou jogar com o Lamine Yamal se ele joga no Barcelona, na Espanha, eu sou do Brasil? Eu falei, não, mas se você for jogar no Barcelona, você vai jogar com ele. Então, quer dizer, eles são muito automáticos, né? E aí a gente acaba demonstrando para eles esse caminho, né? Então, a gente precisa realmente fazer com que essa história do passado volte para a vida das crianças, dos jovens, né? Porque a gente viveu assim e funcionou, né? Mas a gente também precisa ouvir os jovens. É uma outra coisa que eu falo sempre, falar com os meus secretários. Não adianta você criar cursos de qualificação, criar programas, se você não está ouvindo a outra ponta. Você tem que ouvir o jovem. O que ele passa, o que ele quer, por que ele quer daquele jeito, não do jeito que a gente quer. E às vezes a gente não está ouvindo, não precisamos ouvir, né? Então é uma coisa que a gente precisa
realmente mudar essa postura também. E é outra geração. Outra Totalmente geração, diferente da outra nossa. geração. Da nossa, né? Que eu posso dizer mas que a gente pode estamos todos mesclar, na né? mesma Nós faixa podemos ter etária. a nossa geração com a experiência que nós temos, com a Sim. geração da agilidade deles, com a inteligência, Sim, com a rapidez. Tudo isso em conjunto acho que funciona bem. com certeza. Mas eu acho que esse negócio do retrô tá meio que voltando, né? Porque com esse negócio da inteligência artificial, daqui a pouco você só vai saber se verdadeiramente é a pessoa se você encontrar Isso é com ela verdade. Presencial, né? presencial. Tá Aí vai ter que assustador. voltar, assustador. Mas, gente, esse é para outro debate. É, Eu fica para o gostei disso próximo daí. episódio. Vamos contar. Bom, Marcos, você comentou há pouco que quando você foi deputado estadual, vocês, dos deputados, criaram uma frente parlamentar, certo? Para fortalecer, né, as forças aí políticas em prol de trazer mais recursos aí para os municípios. Inclusive, essa semana, o candidato a deputado federal, durante a sabatina aqui, no Giro nas Eleições, João Paulo Cunha, do PT, ele propôs essa união entre os deputados eleitos. Então, eu queria saber, para mesmo propósito, né? Conseguir aí em busca de recursos em Brasília. Então, eu queria saber de você se você apoiaria essa proposta, independentemente de partido, né? Você do PSDB, eleito, João Paulo Cunha eleito do PT, temos aí também outros candidatos do Podemos, etc. e tal. O que você acha dessa proposta? Olha, a união da região e a união dos parlamentares do estado de São Paulo, são 70 parlamentares, ela é muito importante. Por quê? Você pega hoje a região aqui do Cioeste, nós temos aí 12 ou 14 municípios no Cioeste. Você vê a diferença que faz para nós, né? Ela é muito importante essa união. São problemas que nós precisamos resolver. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos o problema hoje do lixo das cidades, dos aterros sanitários. É uma discussão que todo mundo fala, todo mundo fala todo ano, passa ano e continua lá um problema. Né? Agora a gente já tem uma usina ali de tratamento de lixo, que vai ter ali na divisa de Barueri, né? Com ali próximo do Rio Tietê. É uma solução que é nova, mas nós precisamos começar a discutir assuntos de forma regional. E lógico, os parlamentares que forem eleitos, deputados estaduais, deputados federais, se juntando de forma regional, será muito importante. Nós já fizemos isso, como você falou na Assembleia, nós montamos uma frente, montamos um bloco. Eram 28 deputados, e aí a gente sempre se juntava para discutir as ações. Isso foi muito importante, porque a gente discutia com os secretários, discutia com o próprio governador, os deputados vinham na cidade do outro, prestigiar, isso também era importante. Então isso foi assim, foi um ganho enorme para a sociedade, um ganho enorme também lá para a Assembleia. Da mesma forma agora, né, os deputados que forem eleitos, se Deus quiser, vou estar lá eleito, né, se Deus permitir, a gente vai conseguir realmente estar presente e poder ajudar com a experiência que a gente tem. Por quê? Como eu sempre falo, não é fácil você administrar uma cidade com poucos recursos e ter que escolher o que você vai fazer. Você sempre vai desagradar alguém. Né? Você tem 3 filhos, só consegue atender 1, 2 vai ficar bravo. E Carapicuíba é um pouco assim. Né? Então, a gente, com essa experiência que a gente tem da dificuldade, da falta de recurso, essa união dos deputados eleitos será muito importante. Mas o mais viável seria mesmo uma frente regional parlamentar. A questão de um consórcio é inviável, né? Sendo em âmbito nacional, falando-se em âmbito nacional. Olha, nós temos o consórcio já montado, né? Eu acho que o consórcio acaba sendo... O consórcio, sim, para a região. Estou dizendo em âmbito nacional, acho que fica um pouco mais disperso, né? É que tem determinados deputados que têm uma determinada bandeira. Sim. Mas os deputados regionais que tem aqui na nossa região são deputados mais políticos, né? Conhecem os problemas, sabem o que tem que ser feito. Então, quer dizer, eu acho que isso ajuda muito. Certo. Não tenha dúvida que será importantíssimo. Faz parte do projeto estarmos juntos, né? Independente da questão partidária, eu acho que quem está primeiro é a população na frente, né? Lógico que tem a questão de ideologia, que um defende isso, defende aquilo, mas a gente precisa defender quem? A população. A população sempre em primeiro lugar. Certo. Candidato, você tocou num assunto bem polêmico, né? Que é a questão ideológica, né? A gente vê hoje um Congresso polarizado, uma briga entre direita, né, a extrema direita, a extrema esquerda, que acabam brigando muito, tem aqueles conflitos, e a gente vê que muitas pautas, muitas vezes,
importantes, né, para a população brasileira acabam sendo deixadas de lado e são atrapalhadas devido a essa polarização. Minha primeira pergunta é: como que o senhor, sendo eleito, né, pretende agir dentro de um Congresso que provavelmente ainda deve seguir polarizado por algum tempo, né? Qual que vai ser a sua postura? E a segunda, que também tem a ver com essa polarização, é em relação ao Congresso. A gente vê que hoje o Congresso e o STF também têm muitos embates. Muitas vezes o Congresso, o STF, querendo interferir em ações que são de interesse e de tomada de decisão do Legislativo. Queria que o senhor falasse também se acha que está tendo uma judicialização da política e como que o senhor vê essa relação Congresso-STF também. Olha, primeiro, essa questão dos dois lados aí, né, dessa divisão, nós temos que ir lá para resolver os problemas, né? A gente estar lá vai ser eleito para resolver o problema da população. A população pega o ônibus cedo, vai para o trabalho, volta à noite cansada, ela quer que você vá lá para resolver o problema dela. Nós estamos lá para isso. Não adianta a gente ficar falando, porque o A defende, o outro defende. Eu respeito cada lado, todos têm o seu argumento, mas nós precisamos cuidar das pessoas, fazer a defesa da população, resolver os problemas, né? Eu me dou bem com os parlamentares com os quais eu os conheço, independente dos partidos. Por quê? Porque eu sempre vou lá para falar sobre o meu povo. Eu tenho um problema lá em Carapicuíba, preciso fazer uma obra importante, tirar as pessoas lá de um problema lá perto do córrego, eu preciso resolver um problema lá de um parque, preciso construir uma escola nova num bairro que não tem uma escola, quer dizer, não vai ser o discurso que vai mudar, nós precisamos cuidar das pessoas, esse é o meu objetivo. Essa questão do Supremo é questão de conversar, tem que se conversar, o parlamento tem que conversar com o judiciário, não adianta ficar puxando para cá, outro puxando para lá, todos têm a sua razão. Eu acho que o parlamento às vezes aprova algumas coisas e aí fica na dúvida, e por isso que vai para o Supremo, acaba tendo esses embates. Isso é ruim para o país, porque, vamos dizer assim, fica denegrindo a imagem do parlamento, né? E também do Supremo, mas eu vejo que a partir do momento, acho que dessa próxima eleição, sendo eleito um presidente que possa, vamos dizer assim, apaziguar, né? Isso será importante. Eu acho que nós chegamos nesse momento, acho que nós temos a grande chance agora, neste ano, a partir do ano que vem, de realmente acalmar a sociedade. Nós precisamos cuidar das pessoas. O país é um país rico, é um país muito forte, tem riqueza que a gente nem imagina que tem, né? É um país que vamos dizer assim, a gente não tem problema de terremoto, graças a Deus, problema de, vulcão, nós temos poucas coisas que são problemas para nós, mas a gente precisa cuidar do nosso povo, nós precisamos estar unidos para cuidar do nosso povo, esse é o nosso maior objetivo. A gente vi algumas matérias falando sobre uma possibilidade de discutir mandato para os ministros do Supremo. O senhor é favorável a ter mandato? O senhor acha que no modelo atual garante aí que a justiça seja feita de forma justa? Olha, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita com o Supremo e os parlamentares, deputados, senadores. É uma discussão que pode ser favorável, que pode ser benéfica para todos. Vamos dizer, colocar um mandato lá de 15 anos, né, determinada idade do ministro, mas é uma situação que tem que ser feita essa discussão. A gente tem que discutir com o Supremo, discutir com os parlamentares, ouvir também a população e aí tomar uma decisão correta. Ok, vamos lá. Candidato, o senhor foi filiado ao PSDB por muitos anos. Quais foram os motivos que o levaram para o PSD e se foi uma escolha política ou ideológica? Olha, eu fui filiado ao PSDB em 2020, que eu me filiei. E, na verdade, o PSDB não conseguiu montar uma chapa, né? Então, a minha escolha foi política, né? Mais política. Por quê? Eu sempre tive o cuidado, e por conta de que realmente nós estamos numa cidade que também tem dificuldade, é apertada, tem bastante eleitor, tem bastante, mas divide bastante também. Então, eu sempre tive o cuidado de escolher um partido que eu tivesse condições de ser eleito, né? Fiz assim ao longo da minha carreira política e foi a mesma coisa agora. O PSDB é um bom partido, mas que não conseguiu, depois das figuras que saíram, Sim. das figuras que acabaram não conseguindo se reeleger, o partido enfraqueceu. E aí eu escolhi o PSD porque é um partido hoje que tem aí bons quadros, é um partido que está fortalecido, tem bons governadores, deve fazer uma grande bancada. São Paulo também deve fazer de 8 a 10 deputados federais. Isso vai fortalecer a bancada, deve ter lá de 70 a 80 deputados federais dentro do Brasil. Será uma bancada forte no Congresso. E aí a gente precisa pensar nisso. Nós precisamos estar numa bancada forte para enfrentar os desafios e buscar as melhorias para a população. Então
meio que conseguimos fazer aí um mix, né, vamos dizer assim, política, uma bancada forte, um partido também que nos acolheu muito bem, então isso foi muito bom. Ideologicamente, o senhor está de acordo com a diretriz do partido? Olha, o partido hoje, ele é centro-direita, vamos dizer assim, né? Ele é um partido de centro, então ele, vamos dizer assim, defende algumas questões de ambos os lados, então acho que não teria problema, é o que eu sempre falo, a população sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, eu sempre vou buscar isso, né? Ações coletivas, não são ações individuais, ações coletivas. E você acha, então, que o Ronaldo Caiado tem toda a chance de ir para o segundo turno? Eu acredito que sim, a eleição começou agora, e as pessoas vão conhecer o candidato, conhecer as propostas do candidato. Vai ter um choque entre os dois candidatos que estão na frente hoje. Então, pode acontecer no terceiro. A gente já viu isso. Para Bolsonaro foi dessa forma. Uhum. O próprio Aécio Neves, que estava em terceiro e foi para o segundo turno. Sim. Outros embates aconteceram no Brasil, que o candidato estava em terceiro colocado e chegou na eleição. Então, quer dizer, isso pode acontecer. O senhor acha que essa terceira via da eleição deste ano ela tem mais possibilidade de conseguir reverter o resultado que as pesquisas apontam aí para um possível segundo turno? Ela tem mais possibilidade porque os dois que estão na frente hoje governaram o país, né? Fazem parte de um grupo que governou o país. Então, a terceira via, ela está pedindo uma oportunidade e está dando um exemplo. Eu fui governador, trabalhei no meu estado com uma boa aprovação, consegui melhorar os números da educação, consegui melhorar os números da questão da segurança, quer dizer, lá mudou isso. Então, ele vai levar para a população vai saber o que vai fazer no momento certo. É lógico que a população está muito convicta do que ela quer fazer para presidente, mas toda eleição tem fatos novos. Então, eu vejo que essa eleição pode acontecer isso. Só para explorar um pouquinho mais esse assunto, o senhor falou dessa questão da terceira via, mas a gente percebe que o cenário das últimas eleições, ele segue muito polarizado. Por que essa terceira via não tem, de fato, conseguido furar a bolha? Você acredita que é essa questão da polarização, muitas vezes, que a gente percebe no Congresso, que acaba inflamando um pouco mais a população e a terceira via não consegue, de fato, mostrar para que ela veio, o que ela consegue, de fato, propor? E aí fica essa briga que se estende para a população. Como que o senhor faz uma análise? O senhor, um político experiente, que já foi prefeito, como que você analisa todo esse cenário? Na verdade, eu vejo assim, a direita, tanto a direita extrema quanto a esquerda extrema, nós só temos um candidato à esquerda hoje, né, que é o presidente. Na direita nós temos vários candidatos. O que faltou para a direita? Faltou um diálogo, uma conversa, de lançar um candidato só. Unificação. Né? A unificação das bandeiras, um candidato mais ao centro, que pudesse conversar com os dois lados, né? Nós tínhamos condições de fazer isso. Isso não aconteceu. O governador Tarcísio poderia ser um candidato desse, né? O próprio Ratinho, Eduardo Leite, o Caiado representa isso. Só que o que eu vejo hoje? Nós temos uma dificuldade para conversar com determinadas alas do eleitorado. Então, vai caber ao Ronaldo Caiado fazer esse trabalho, né? De ter essa conversa, de demonstrar que ele é competente para isso. Mas eu vejo que a direita falhou nessa questão da união. Se ela tivesse a unificação, um discurso só, né, a população ela está um pouco insatisfeita. Então, essa insatisfação da economia, dos problemas sociais que a gente tem, da insegurança, né, essa unificação poderia ser importante para o país, mas isso não aconteceu. E a gente vê há muitas eleições que isso não acontece. Mas eu vejo que eu ainda quero ver isso, essa unificação, para que a população realmente saia ganhando no final. O senhor acredita que essa não unificação da direita ocorreu pela insistência do Jair Bolsonaro em lançar o filho? Olha, o presidente Bolsonaro, ele estava sem condições de fazer essa articulação. Eu acho que faltou para quem estava aqui do outro lado fazer essa articulação. Acho que teria que ter juntado o Tarcísio, o Ronaldo Caiado, o Zema, né, o Ratinho, o Eduardo Leite, os governadores do Brasil, e ter montado essa frente e ter procurado o presidente. Isso não aconteceu, né? Ter convencido o presidente, nós precisamos ter um nome, nós precisamos mudar essa situação. O presidente, acho que com certeza, o presidente Bolsonaro na época poderia ter aceitado isso, e aí o presidente isolado como estava, debilitado, o que ele procurou fazer? Com certeza tinha pesquisa na mão, sabia que de repente o caminho mais curto seria a indicação do filho, mas faltou, acho que de quem estava aqui fora, no dia a dia, ter enfrentado isso, ter liderado esse movimento. Isso não aconteceu. Candidato, falando agora um pouquinho sobre uma questão mais daqui da nossa região, né, de Carapicuíba
especificamente, a sua ex-vice-prefeita, a Gilmara Gonçalves, é candidata a deputada estadual, e o atual vice-prefeito, o Guto José, também é candidato a deputado estadual. Ambos se apresentam como o seu candidato aí, né, como dobrado. Eu quero saber quem de fato tem o seu apoio nessa eleição para deputado estadual e se existe algum racha no grupo liderado pelo senhor em Carapicuíba. Não, isso não tem, racha não tem. Na verdade, assim, eu sempre fui muito democrático. Em 2018, nós tivemos várias candidaturas na cidade. Gilmara, o Guto, dentro do nosso time. Da mesma forma agora, você tem lá o Considerado, que é do nosso time, você tem a Gilmara, você tem o Guto, tinha o Fabinho, né? O Fabinho desistiu, achou melhor não ser candidato. Nós tentamos até fazer a desistência de mais um candidato para que pudesse diminuir essa pressão, mas assim, não existe nenhum racha, todos têm o nosso apoio, só que assim, a gente trabalha para que tenha harmonia, né? E o que eu vejo hoje? Todos têm condições de querer ser candidato. Eu não tenho esse poder, nem meu modelo de ir lá e obrigar uma pessoa a desistir do seu sonho. Não, nunca fui assim. Então eu sempre demonstrei a eles que, cara, você vai precisar de ajuda, tanto deputado estadual quanto deputado federal, né? E aí eles têm direito de ser candidato e buscar o seu mandato. E eu vou ajudá-los da mesma forma. Então é lógico, a cidade se divide um pouco, mas ela tem condições de repente, fazer 2 parlamentares na cidade, tem condições. Aí vai depender do trabalho de convencimento de cada um, né? Quem convencer melhor pode, de repente, chegar lá. Mas o senhor não vai revelar qual dos dois tem o seu apoio, de fato? Não, são 3, na verdade, né? São 3? Tem o Considerado, que também é do MDB, tem a Gilmara e tem também o Guto. Eu não tenho um apoio individual, né? Seria muito ruim da minha parte, eu só apoio A. Não, eu acho que os 3 têm condições, vai depender do convencimento deles à população. E o senhor não acha que essa quantidade de candidatos, né, numa cidade como Carapicuíba, a gente sabe que é voto do estado todo, mas acaba dividindo e corre o risco de nenhum dos 3 serem eleitos? Pode acontecer, mas eu participei de uma eleição que tinha 5 deputados estaduais. Já participei em 2006, depois participei em 2010, depois participei em 2014. Em 2014 tinha 4 candidatos, 3 muito fortes da máquina, que era contra mim. E nós fomos eleitos, né? Então, assim, depende, é o que eu sempre falo. A política é como se fosse uma onda, né? Ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. A hora que ela chega lá no começo, ela de repente as pessoas podem estar convencidas que aquele nome é o melhor. Então as pessoas precisam entender, precisam convencer a população de que ele é o melhor nome. Aí vai depender individualmente de cada candidato. Como eu fiz desde 2006, eu sou muito bem votado na cidade. Em 2006 eu tive 40 mil votos para deputado. Não fui eleito que primeiro suplente. Em 2010 eu tive 43 mil votos, 42 mil votos. Depois foram 12 mil votos fora, 55 no total. Depois tive 69 mil votos em 2014 só em Carapicuíba. Então, quer dizer, a população abraçou o meu discurso, a população aceitou o desafio. Então, isso depende um pouco de cada um para que faça isso. Ok. Eu ia até complementar essa questão, mas eu acho que já está bem respondido. Bom, candidato Marcos, bom, você elegeu, né, o professor José Roberto como seu sucessor, né, depois que você deixou a prefeitura, inclusive com uma avaliação muito positiva à época, né? Você, olhando hoje para a administração dele, o que você pode dizer o que ele está fazendo de bom e o que ele ainda está errando? Não, o prefeito Zé Roberto, ele continua com o trabalho que nós fizemos. Qual é a dificuldade dele hoje? É a falta de recurso, como eu tive também. Sim. Né? Ele não pegou momentos tão bons como eu peguei de governadores que estavam ajudando mais a cidade. O governador Tarcísio está ajudando muito Carapicuíba, mas você tem essa dificuldade da crise econômica que a gente está passando, né, no país. Então a gente tem dificuldade de arrumar recursos. Não é tão fácil, tão simples assim. Consegui bastante recursos em 2018, consegui com o Rodrigo Garcia, consegui também com o governo federal. Então, assim, a dificuldade do prefeito Zé Roberto é recurso. Então a gente precisa todo dia ele estar lá fazendo conta, sabendo onde pode investir, para realmente trabalhar melhor para as pessoas. Qual a vantagem dele? Ele pegou bastante coisa em andamento. Então isso foi bom para ele.
porque ele está terminando aquilo que nós deixamos em andamento, para ele é muito bom, né? Uhum. E ao mesmo tempo tá conseguindo coisas novas para a cidade, né? E também isso é importante para o mandato dele. Então eu não vejo que ele está errando. Na verdade, ele está acertando em entregar as obras, mas a dificuldade da falta de recurso é que dificulta administrar uma cidade como Carapicuíba. Uhum. Então hoje você aprova o governo do Zé Roberto. Com certeza. Ô Marcos, eu quero te perguntar o seguinte, você eleito, né, conseguindo aí ser eleito como deputado federal, você tem o objetivo de cumprir o seu mandato até o final, ou você ainda pretende voltar para administrar Carapicuíba, ou até você vai o José Roberto, desculpa, me fugiu Não, você vai apoiar, perdão, a reeleição dele. A política é muito dinâmica. Eu quero sim cumprir meu mandato, mas a política é muito dinâmica. A gente sabe que a gente discute uma eleição em cada eleição. Sim. Nós estamos discutindo essa eleição de deputado federal. Eu quero me eleger para continuar ajudando a cidade. Esse é o meu objetivo. Sim. Ajudar a cidade e melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu maior objetivo. Então, em 28, você apoiaria a reeleição do professor Sim, Zé Roberto? Apoiaria a reeleição do professor Zé Roberto. Fazer uma pergunta em relação a isso, que não estava aqui no nosso roteiro. A região oeste ela já teve representantes aí que tiveram o nome cogitado para disputar o cargo de governador, o Rossi, que foi até um pouco mais adiante, né, chegou até o segundo turno na disputa para governo do estado, e a gente vê que a região oeste tem políticos com nome e ascensão, e um deles é o do senhor, que é bem articulado. Cumprindo aí os 4 anos de mandato de deputado federal, caso o senhor seja eleito, e tendo o nome em ascensão, o senhor estaria disposto a entrar numa corrida para um governo do estado, para algum outro cargo maior? Qual o sonho do Marcos Neves aí como gestor e na política? Olha, o político vive de sonhos também, né? A gente sempre vai buscar subindo a escada devagar. Eu quero ser deputado federal, cumprir o mandato. E lógico, a gente tem um sonho sim um dia. Quem sabe um dia ser governador? Quem que não quer, né? Que é político, ser governador do estado que você nasceu, do estado que você participa. Mas eu acho que isso tem que ir com calma, né? A gente tem que ter oportunidade, tem que ter o time certo. Política é isso, tem que estar no lugar certo, no dia certo, no momento certo, estar no partido certo. Tem tudo uma questão aí universal que você precisa estar junto. Mas é lógico que a gente sempre vai buscar um dia sim galgar novos caminhos na política. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, do porquê, né, o eleitor deve escolher você para deputado federal. Por que ele tem que votar no Marcos Neves? Olha, eu quero contar muito com o voto do eleitor de Carapicuíba, da região metropolitana, do estado de São Paulo, por conta da experiência que tenho. Experiência que desenvolvi ao longo de ser vereador, ser deputado estadual, prefeito por 2 mandatos. A experiência que tenho hoje nos dá condições para enfrentar novos desafios, né? E ajudar a população a defender os seus interesses. Nós vamos estar lá para defender os interesses da população, para melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso maior objetivo, mudar a vida das pessoas. E ser deputado federal, a gente consegue discutir de nível nacional a vida de cada um aqui. E ser deputado é isso, é trabalhar pelas pessoas, é cuidar das pessoas. E lógico, que as pessoas têm orgulho de morar em São Paulo, as pessoas têm orgulho de ser brasileiro. Quero trabalhar muito, incansavelmente, para cuidar das pessoas. Aproveita, fala seu número, vende seu voto. Olha, sou o candidato a deputado federal Marcos Neves, número 5570. Conto com você, com o voto da sua família, para que a gente possa realmente continuar trabalhando pelas pessoas e mudando também a sua vida. Ok. Giro Eleições 2026 recebeu, no dia de hoje, o candidato a deputado federal do PSD, Marcos Neves. Já terminamos o nosso programa, estouramos um pouquinho o nosso tempo, mas quero agradecer a CEO e publisher do Jornal Giro por mais uma participação neste tempo único aqui no Giro Play. Eu que te agradeço aí também aos nossos internautas, obrigada, candidato, sucesso. Obrigado. Aí na empreitada. E o Giro vai continuar aqui abrindo seu espaço para todos os candidatos, para diversos partidos, né? Porque o Giro é isso, é a marca isenção e apartidarismo. E é isso que me dá muito orgulho de estar à frente desse grande veículo de comunicação. Obrigada, Vanessa. Um abraço, até a próxima.
Vanessa Dainese, mais uma vez, ela que prepara aqui toda a pauta, que cobre há anos toda a região metropolitana oeste de São Paulo. Olha, agora você entregou minha idade, hein, ô Ale? Ah, vendo? Fugindo um pouco do roteiro aqui. Mas eu que agradeço, Ale, é uma honra dividir essa bancada com você, com a Cláudia. Quero agradecer ao nosso candidato aqui, o entrevistado de hoje, desejar muito boa sorte aí na sua Obrigado. trajetória e agradecer quem acompanhou até agora essa transmissão, essa entrevista. Fique de olho aí nas nossas redes sociais para você conferir toda a programação, né, das outras entrevistas que teremos aqui. E também, como eu sempre brinco aqui com a Lê, com a Cláudia, eu vou aproveitar para vender o peixe. Então, não esquece de entrar lá no nosso portal girosa.com.br para você conferir todas as notícias de eleições e tudo que está acontecendo na sua cidade, em todas as editorias aqui que o Jornal Giro cobre. Então, um prazer estar com vocês e até a próxima. Até a Posso próxima, só Vanessa, dar um claro. recadinho? É o seguinte, a partir agora da próxima sexta-feira, da próxima quinta-feira, dia 27, o Jornal Giro, ele vai ser distribuído semanalmente. Então, ele volta semanal. Este ano, a gente estava numa periodicidade mensal, então é com muito orgulho e muito feliz passar aqui essa informação que a partir de agora e para sempre, espero, a gente segue aí numa periodicidade semanal novamente. 30 mil exemplares certificados na mão do leitor gratuitamente. Exatamente. Lembrando que ele é distribuído nos faróis, tanto da região aqui metropolitana, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba, Itapevi, Jandira. Vários lugares. Agora, se você está longe e quer saber informação, corre para onde ela falou, nossa banca virtual, que fica lá no nosso portal do Jornal Giro. Não é isso, Vanessa? Isso aí, girosa.com.br. Exatamente. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Queria que o senhor desse as suas últimas palavrinhas. Olha, fico muito feliz de estar aqui hoje, trazendo nossas propostas e feliz em estar com vocês também, a Cláudia, a Alessandra, Vanessa. Conte com a gente, eu conto com você nesse grande trabalho. Vamos continuar trabalhando por vocês, esse é o meu objetivo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E principalmente a você que está nos acompanhando aqui no Giro Eleições 2026. A nossa gratidão e fique conosco. Se você ainda não acionou o sininho para receber as nossas notificações, faz agora, gente. Trum, e vai ficar por dentro de tudo, porque 2026 tem eleição e o seu voto vai representar não só um dia de votação, mas 4 anos, que isso vai refletir na sua vida também, tá bom? Não esqueça de seguir o Jornal Giro nas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Tchau!